fazer a massa do nosso bolo, nós vamos começar com 2 ovos e o açúcar. A quantidade vai estar na descrição do vídeo. Nessa receita, na verdade, usam-se 3 ovos. Eu tô usando 2 porque o meu era muito grande. Vamos bater até ela formar um creme. Nossa mistura já formou um creme. Agora nós vamos colocar aos poucos o leite, com ela batendo devagar. Já misturamos. Agora eu vou colocar aos poucos o trigo. Antes disso, eu vou colocar raspinha de limão. A raspinha de limão é opcional, mas dá um sabor bem diferenciado. E vou colocar também mais ou menos 1 colher de manteiga. Vamos colocar para bater e eu vou adicionar a farinha. Dispensar e vamos misturar. Eu já bati as claras em neve. Nós vamos misturar delicadamente. Vou colocar o restante e misturar bem. Por último, eu vou acrescentar 1 colher de fermento. Mistura bem. Eu já deixei meu forno pré-aquecido a 180 graus. Toda receita que vai manteiga, o forno tem que estar pré-aquecido. Então, como o nosso bolo vai manteiga, ele já tá lá aquecendo. Eu tenho aqui a forma. Já tá untada. Vou colocar a nossa massa. E eu vou levar ao forno a 180 graus. Para fazer o nosso recheio de ninho, nós vamos colocar 1 lata de leite condensado na batedeira. E vamos colocar a manteiga. A manteiga ela tem que estar em temperatura ambiente, ela não pode estar dura. A gente coloca aqui, derruba a manteiga. Nós vamos bater até ela formar um creme. Nós já misturamos bem o leite condensado com a manteiga. Agora nós vamos acrescentar aos poucos o leite ninho. Aqui nós temos 10 colheres, então eu vou pôr para bater e vou acrescentando aos poucos com ela batendo. Nosso creme já misturou. Agora nós vamos tirar da batedeira e levar à geladeira por mais ou menos uns 15 minutinhos. Nosso recheio já ficou 15 minutos na geladeira. E enquanto ele estava na geladeira, eu bati um creme de leite fresco em ponto de chantilly. Eu coloquei 15 minutos na geladeira porque agora nós vamos misturar os dois. Se esse creme estivesse meio quente, não tivesse com uma temperatura meio um pouquinho gelada, poderia talhar o nosso chantilly. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos colocar aos poucos e misturar, ó, de baixo para cima. Deixa eu pôr para cá para vocês verem bem.
Prontinho. É essa a textura que a gente quer para o nosso creme. Para fazer o nosso chantilly que vai em volta do bolo, nós vamos usar creme de leite, uma colher de leite condensado. E eu vou usar essa mesma colher para pegar 2 colheres de leite em pó. Agora nós vamos bater. Ele já ficou pronto, mas a gente quer ele cor de rosa. Então nós vamos adicionar aqui, ó, um pouquinho de corante rosa. Gente, eu tô usando corante de chocolate, tá? Prontinho. Agora nós vamos montar o nosso bolo. Vou pegar a forma, eu vou pegar a parte de cima do bolo e colocar ela virada para baixo. Eu fiz aqui, a gente fala um leitinho, que seria água e leite em pó, só para eu dar uma molhadinha, uma leve umedecida nesse bolo, para ele ficar bem úmido e mais saboroso. É mais na parte de baixo e na do meio. Vou colocar em volta do nosso bolo o acetato, porque eu quero ele um pouquinho mais alto. Prontinho. Ele fica torto, porque é o formato dele, mas ele tá bem encaixadinho. Agora a gente vai vir com o nosso creme. Eu cortei o bolo em 3 partes, então eu tô pondo aqui a parte do meio. Vou colocar mais um pouco do leitinho, que isso vai dar uma umidade gostosa no bolo. Vamos com mais recheio. O que eu fiz? Por último, eu vou colocar a parte de baixo virado para cima. Vou explicar para vocês por quê. Porque eu quero uma base retinha no nosso bolo. Então, é assim que a gente faz. Aqui eu não passo o leitinho, porque eu quero a umidade lá dentro, eu não quero umidade aqui. Agora, como eu vou deixar ele um pouco na geladeira, é opcional. Eu vou deixar na geladeira porque eu gosto, ele fica mais geladinho e ele pega mais o sabor do leite em pó. Eu só vou cobrir com papel filme e levar ele um pouco mais na geladeira. Se você puder deixar de um dia para o outro, perfeito, ele vai ficar maravilhoso. Agora, nós vamos desenformar o nosso bolo. E eu vou pegar o nosso chantilly e passar em volta do nosso bolo, só para a plaquinha aderir bem. Agora a gente só vai reservar o nosso bolo pra gente montar a plaquinha. Nosso chocolate já tá derretido e devidamente temperado. A gente já ensinou a temperar o chocolate no bolo bomba de chocolate, tá? Nós vamos fazer semelhante àquele. Eu vou usar essa plaquinha aqui, ó. Coloquei ela aqui na transversal, que fica mais fácil pra preencher. Nós vamos colorir o nosso chocolate. Vou tirar aqui, vou pôr aqui para vocês ir vendo. Para isso, gente, eu preciso usar um corante próprio para chocolate. Não pode ser outro diferente, tá? Já gostei. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou só pôr aqui do lado e colocar a minha plaquinha aqui.
Agora nós vamos colocar o nosso chocolate em cima da plaquinha. Gente, a nossa tirinha já ficou no ponto. Eu já vou pegar ela aqui pra gente colocar em volta do nosso bolo. Só tem que ficar atento de não colocar o coração de ponta cabeça. Então a gente vai colocar aqui em volta com cuidado. Segura um pouquinho. Deixa ele aqui um pouquinho. Ele fica essa bordinha mais alta, eu sempre deixo mesmo a bordinha um pouquinho mais alta. Agora sim, a gente vai deixar o nosso chocolate aderir ao bolo e daqui a pouquinho a gente vai tirar e finalizar esse bolo. Vamos tirar a plaquinha do bolo? Ela já tá até soltando, olha. Ó, ela solta muito, muito fácil. Agora nós vamos começar com as nossas florzinhas. Pode começar da onde quiser, pra mim não tem nenhuma regra. Eu começo sempre aqui, ó. Aqui, gente, tem que ter um pouquinho de paciência. Eu vou girando aqui, tá? Gente, para finalizar o nosso bolo, deixar ele ainda mais bonito, vou mostrar aqui para vocês, eu vou colocar umas perolinhas no bolo, tá? Só que como eu não quero pegar com a mão, eu vou colocar com uma pinça que eu tenho aqui de culinária, viu, gente?